nosso coração para Deus. Por quê? Aonde o Senhor habita? No nosso? Aonde? Mas e se eu conto uma mentira? Se eu falo um palavrão? Se eu desobedeço, o nosso coração fica sujo. E Deus não pode habitar em um coração sujo. Então hoje, a palavra do Senhor vai nos ensinar com a história de 4 amigos que fica lá no livro de Daniel, a como nos guardar daquilo que nos mantém longe de Deus. O que nos mantém longe de Deus? O pecado. Então olha só o que a palavra de Deus diz. Jerusalém, ele tinha um novo rei. Este rei era chamado Nabucodonosor. Porém, este rei não servia a Deus. Ele servia a um outro Deus, um Deus falso, um Deus de mentira. E ele virou rei e governava aquele povo. Um certo dia, ele determinou que fosse procurado no reino todos os jovens fortes, perfeitos, habilidosos e com muita inteligência para servir no palácio do rei. Ele chamou o seu servo, que era o chefe dos eunucos, e mandou que ele fosse atrás desses jovens. E assim ele fez. Ele saiu pelo reino à procura de jovens que fossem fortes, que fossem bonitos, que fossem saudáveis, habilidosos e inteligentes para servir naquele reino. E assim ele conseguiu vários jovens. Está aqui os nossos jovens. Só que entre eles tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esse Daniel aqui sentiu no seu coração de não se contaminar com a comida do reino, porque ele sabia que aqueles alimentos eram oferecidos a um Deus falso. Então ele pediu àquele chefe dos eunucos para não se contaminar. Ele disse assim: ó Senhor, nos deixe a comer somente legumes e água. Mas o chefe dos eunucos ficou com medo de ser descoberto pelo rei, porque o rei havia ordenado. Mas mesmo assim ele fez um teste. Durante aqueles 10 dias, esses 4 amigos só se alimentaram de legumes e água. Ao passar desses 10 dias, eles estavam mais fortes e mais alegres que todos os outros jovens. E assim seguiu por 3 anos, que foi o tempo determinado pelo rei. Ao fim desses 3 anos, o rei chegou para observar aqueles jovens. Dentre todos aqueles jovens, ele ia escolher somente os mais fortes, os perfeitos, com habilidades e inteligência. Quando ele olhou aqueles jovens, quem sabe me dizer quem foi escolhido? Quem será que foi escolhido? O rei escolheu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para servir dentro do seu palácio e fazer as tarefas ali. Com o passar do tempo, eles mostraram o Deus que servia. Daniel é aquele jovem que foi na cova dos leões e não foi devorado. E os outros 3 amigos eram aqueles que entraram na fornalha e não se queimaram. A história de hoje nos ensina que muitas coisas nos afastam de Deus. A desobediência, a mentira, às vezes falar algo que não agrada a Deus, nos faz ficar longe do Senhor. Para que isso não aconteça e o nosso coração não se suje, nós devemos nos manter longe do pecado e mais próximo de Deus. Amém? Quando nós estamos próximos de Deus, o nosso coração fica limpo. Mas quando nós nos afastamos, o nosso coração fica sujo. O coração sujo, ele não pode ser habitado por Deus. Mesmo criança, às vezes pode contar uma mentira, pode falar um palavrão, pode desobedecer. E esse pecado nos afasta de Deus.
Se por acaso você tem feito algo que desagrada o coração de Deus, você pode pedir perdão para o Senhor hoje, Ele te perdoa, limpa o seu coração e te traz para perto dele. Amém? Amém? Essa é a mensagem para as crianças, agora eu vou passar a mensagem para os pais.